Olá, pessoal. Uma felicidade imensa estar aqui novamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Consolador. Nosso centro que fica aqui no Gás, no Rio Pessoa. Então, é aquela alegria sempre estar aqui com vocês. E como a gente sempre faz, não esquece, vai logo lá, deixa teu like, aperta o sininho, curte, compartilha, se inscreve. Deixa sempre o teu comentário também no vídeo. É muito legal a gente ter esse feedback de vocês. Então, corre lá logo agora no comecinho, já deixa lá teu like, tá certo? E aí aproveita e já vai dar uma olhadinha também nas nossas redes, ó. Facebook, Instagram. Tem o nosso site com todas as atividades do Consolador e aqui o nosso canal de YouTube, que está sempre com todos os vídeos disponíveis para você acessar em qualquer horário do dia ou da noite. Então, não deixa para depois, deixa teu like, curte, compartilhe e vai lá dar uma olhadinha nas nossas redes, tá certo? E aí, hoje, a gente tem um tema muito bom para ser tratado nesse período. Nesse período já está chegando pertinho do Natal. Então, bem-aventurados os puros de coração. E para falar sobre esse tema para a gente hoje, a gente recebe aqui com imensa alegria a nossa amiga, companheira de trabalho, Ana Soares, lá do Consolador. Nossa Ana querida, que está na vice-presidência do centro e no coração da gente. Então, Ana, seja muito bem-vinda. É sempre uma felicidade tê-la conosco. Felicidade é toda minha, Manu. É sempre uma alegria, né? Falar do Evangelho de Jesus, em especial essa passagem, né? Bem-aventurados os puros de coração. A gente vai fazer a prece, Ana, para poder já se passar para ti. Então, que a gente agora, nesse momento, possa pensar em Jesus, no nosso Mestre amado, que Ele possa nos iluminar, nos guiar, que a sua paz irradie por todo o planeta que tanto necessita e que tenhamos um estudo, uma palestra muito esclarecedora para todos nós. Gratidão, Senhor, graças a Deus. Agora eu passo a palavra para a Ana, que eu sei que ela está com muita coisa para trazer para a gente sobre o Evangelho. Eu sei que ela gosta muito desse tema. Então, Ana, agora é contigo. Daqui a pouco eu volto. Gratidão, Manu. Falar do Evangelho para nós é muito importante, porque ele é o norte na nossa vida. E hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. Quando Jesus esteve aqui entre nós, certa vez, quando ele ia falar dos seus ensinamentos, ele chamou os seus seguidores a um monte que fica próximo ali ao mar da Galileia. E trouxe para nós 8 bem-aventuranças. Para mim, e eu acredito para todos, sejam um dos mais singelos ensinamentos de Jesus. Gandhi, ele falou sobre as bem-aventuranças quando ele diz que a bem-aventurança, se toda a literatura espiritual perecesse e só sobrasse o sermão da montanha, nada teria perdido. Então você vê a grandiosidade desses ensinamentos, né? Que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. E segundo Mateus, ele nos fala que Jesus pregou as bem-aventuranças para revelar ao homem a verdadeira felicidade. E o que seria bem-aventurança? O que significava bem-aventurança? Feliz. Porque as bem-aventuranças são um conjunto de diretrizes que vão levar a Deus. Então, são ensinamentos que Jesus trouxe para nós como caminho
para chegar a Deus, isto é, chegarmos à nossa perfeição. E em Mateus 5:8, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós vamos falar em uma das bem-aventuranças, que foram 8. Nós vamos falar sobre essa. Quando ele trata da pureza do coração. E traduzindo, como diz, que a bem-aventurança é feliz, aí feliz daquele que tem puro coração, porque verão a Deus. E Jesus, ele foi muito claro nessa assertiva, quando ele diz: o reino dos céus é apenas o que tem puro coração. E tomou a criança como símbolo dessa pureza, deixando claro que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças. Ele não colocou dizendo assim, você tem que ser igual a uma criança, não. Ele disse que se assemelhava à criança. Então, para termos essa pureza de coração, se faz necessário ser como uma criança, né? É ter a pureza no coração. Dá um exemplo. Muitas vezes a gente vê aquelas crianças brincando, daqui a pouco pega uma briga muito grande, né? Por conta de um brinquedo, por conta de qualquer outra situação. E de repente, a gente não dá um minutinho, elas estão lá abraçadas, estão fazendo as pazes, né? Abrindo parênteses aqui, às vezes quem fica com raiva são os pais. Mas a criança em si, ela tem essa pureza, esse sentimento puro que é o perdão. Se tu fizesse comigo, tu tomasse meu brinquedo, mas eu te perdoo. É coisa natural, né? Artificial. Porque às vezes nós, quando adulto, às vezes a gente tem uma desavença, mas a gente tem o coração com esses sentimentos de revolta, com esse sentimento de ódio. E a criança não. Né? Está lá com essa pureza, com essa é a maior virtude. Então, Jesus, ele foi claro quando ele nos coloca que sejamos semelhantes a uma criança. Mas aí eu pergunto, será que nós já estamos com o coração puro? Será que já atingimos essa pureza de coração? No mundo que estamos vivendo agora, muitas vezes com a falta de respeito, com a intolerância. Então, a gente temos que começar a refletir sobre isso. Como está meu coração nesse momento? Será que eu estou trabalhando esse sentimento, banindo de dentro do meu coração esse sentimento que faz essa mácula no meu coração? E aí vem aquela pergunta que não pode deixar de ser falada. Como fazer? Qual passo eu posso dar para ter essa pureza de coração? Primeiro passo, banir de nós o orgulho e o egoísmo. No Evangelho, no capítulo Sede Perfeito, ele fala sobre o egoísmo. E ele diz, o Evangelho nos diz, que o egoísmo é a chaga da humanidade. E é interessante que ele continua a falar que nós precisamos apontar nossas armas para nós mesmos, para domar essa fera que existe em nós, do egoísmo. Mas que armas são essas? A arma da vontade, da perseverança e o desejo da mudança.
Porque o egoísmo, ele é o maior obstáculo para começarmos a trabalhar essa pureza de coração. E ele continua falando sobre essa pureza, que é um exercício que temos que fazer constantemente, diariamente. Começando por onde? Pelo nosso lar. O Evangelho também nos convida a essa reflexão, como somos, como estamos. Porque muitas vezes, no lar, somos tiranos, como o Evangelho nos diz. No trabalho, sou uma pessoa mais tranquila, mais serena. Mas em casa é um tirano. Então, para começarmos a fazer esse trabalho sobre, sobre a pureza, e se tratando da pureza do nosso coração, é necessário que a nossa, não colocamos máscara. Não vamos colocar mais máscara. Limpa o coração, tira essas impurezas, que é o orgulho, a vaidade e vários outros sentimentos negativos contra a lei de amor. Que Jesus deixou a lei do amor. E deixou na nossa consciência a lei divina. Então, nós sabemos quando estamos errados. Quando a gente faz algo no lar que não é contrário à lei de Deus. Então, é necessário a gente começar a ter esse trabalho dentro do lar. Porque quando chegar no trabalho, nós também, mesmo usando as máscaras, né, que a gente usa muita máscara, está lá o Evangelho dizendo, que possamos ser um homem de bem em casa, no trabalho, na instituição onde frequenta, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos a capacidade de enxergar, compreender os nossos defeitos. Então, nós temos as nossas escolhas. Geralmente, fazer um trabalho íntimo, um trabalho de reforma, geralmente a gente fala assim, a nossa reforma íntima, vamos fazer uma comparação aqui de uma reforma de uma casa. A gente chega a fim de ano, aí limpa a casa, arruma, deixa tudo bonito. Né? Mas a gente tem que começar a manter. Assim é o nosso coração. Está chegando o ano novo e nós precisamos, é para ontem, o trabalho de fazer essa limpeza, que é uma limpeza, a natureza não dá salto. E os nossos defeitos também não vai ser corrigido de um dia para outro, não. Nós temos que fazer esse trabalho contínuo e temos as escolhas. No próprio Evangelho, ele também fala da questão da porta estreita e da porta larga. Para ver esse trabalho, se faz necessário a gente entrar por essa porta estreita. Que muitos de nós gostam muito da porta larga. Porque a porta larga nos dá a toda a liberdade de fazer o que quisermos. De não respeitar, né? De não tolerar. Eu sou o melhor. Então, são esses sentimentos ainda que estão nessa porta larga. E Jesus nos recomenda que a porta estreita é a porta que chegaremos a Deus. Por quê? Porque vamos trabalhar alguns sentimentos. Que sentimentos são esses? O perdão é um deles.
Nós escutamos muito as pessoas dizer assim, eu não perdoo. E a gente lamenta, porque o perdão limpa as impurezas das nossas almas, limpa o nosso coração, que é a partir do momento que você tira essa mancha do coração, essa mancha do ódio, da discórdia, você vai se sentir livre. Então, o perdão, o exercício do perdão, já é um passo grande para fazer essa limpeza da alma, vamos dizer assim. Outro, o, o auto perdão. Que às vezes assim, mas meu coração, eu vou trabalhar as impurezas do meu coração, eu vou perdoar fulano, né? Eu não quero saber dele, só perdoo, mas não quero conversa com ele, isso não é o perdão. Que Jesus já colocou no Evangelho, né? Nos chama a atenção do Evangelho, o perdão não de boca, mas o perdão do coração. E o auto perdão. E às vezes muitas vezes você vive a vida se culpando. Você tem dificuldade de se auto-perdoar. Eu lembro muito que uma determinada pessoa chegou a mim e disse: Ana, eu não consigo me perdoar. A gente começou a falar, porque às vezes você quer viver lá atrás do passado e não desperta para o dia agora. Deixa tanta coisa lá de atrás, vive do passado. É por isso que a dificuldade do auto-perdão. Mas para ter essa pureza de coração, é necessário fazer esse trabalho íntimo, educar os nossos sentimentos, né, em relação a todos os nossos defeitos. As nossas sombras, Joana de Ângeles, ela fala muito sobre sombras que existem em nós. Então, para termos essa pureza de coração, é necessário trabalharmos essas sombras que são muitas. E no capítulo 8, item 6, o Evangelho, Jesus sempre nos chama atenção a questão do pensamento. Eu vou ler para a gente não se perder na grandiosidade desse ensinamento do Evangelho. Quando ele diz assim: a pureza de coração e a pureza de pensamento caminham juntos. Olha aí que lição! A pureza de coração caminham juntos. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Porque a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Significa dizer o quê? Que a pureza é um reflexo de um sentimento depurado, onde teve origem no pensamento puro. Então, a gente vai agora tratar um pouco da questão dos nossos pensamentos. Jonas Maia, ele nos fala no livro Horizonte da Mente, ele fala muito sobre a questão do poder do pensamento. E ele diz que o pensamento, ele plasma. Aí, quando ele coloca aqui que essa pureza de coração anda junto do pensamento, porque ele um bom pensamento, um pensamento positivo, ele faz toda a diferença no momento que você quer fazer esse trabalho íntimo, quer fazer a sua reforma íntima. Porque a partir do momento que você vai pensar, eu não consigo, eu não devo perdoar, eu não devo me perdoar, isso aí já está criando uma atmosfera negativa.
E Mateus, né, em 15, 10, 19, ele trata também em relação a, ao pensamento, quando ele diz o seguinte: não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dela. Porque é o coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus, ele nos fala sobre essa passagem, porque quando Jesus, em determinado momento, ele foi para um jantar, e os fariseus, eles reclamaram, começaram a falar, porque aquelas pessoas que estavam com Jesus não lavavam as mãos. Aí Jesus disse essa frase: é o que não é o que entra pela boca do homem, é aquilo que sai, porque aí ele coloca a questão do pensamento mais firme. Nós sabemos que quando você quer fazer algo, primeiro vem do pensamento. Quando a pessoa vai fazer um furto, ela não sai simplesmente para furtar. Ela primeiro planeja tudo isso. Toda a situação, quem ela vai atacar, qual o objeto que está na visão dele, tudo isso vem primeiro do pensamento. E as calúnias, tem muita gente que gosta de caluniar. Vem de onde? Do pensamento. E João Nunes Maia, ele é muito firme, ele diz que plasma. E ele tem uma frase bem interessante no livro Horizontamente, quando ele diz que o nosso pensamento é o chuveiro da alma. Tudo que pensamos reflete em nós. Porque a gente tem que entender, a doutrina nos fala sobre a lei de causa e efeito, né? Muitas vezes a gente faz a maldade pensando que fez a maldade só para aquela pessoa. Mas aqui a lei de retorno, a lei vai, mas volta. Então é necessário que a gente faça esse trabalho. Santo Agostinho, ele também nos deu uma orientação em relação à questão do pensamento, do nosso trabalho íntimo para limpar os nossos corações, para banir de nós todos esses sentimentos ruins que nós temos, que são muitos ainda. É tanto que estamos num mundo de provas e expiações. E para chegar à regeneração, se faz necessário esse trabalho, termos essa pureza de coração. E São Agostinho diz: como é que a gente faz essa reflexão? Quando for à noite, quando no silêncio do seu quarto, aí você pergunta: o que é que eu fiz hoje de bom? E o mais importante, o que eu deixei de fazer? Porque às vezes muitos de nós dizemos assim: eu sou tão bom, só faço bem, não faço mal. Mas às vezes deixo de fazer algo. Olhar para um amigo que está necessitado de uma palavra. Isso tudo, quando você começa a fazer esse trabalho, pensar no outro, é o mesmo que está pensando em si. A gente volta àquele mandamento que Jesus nos recomendou, né? O maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É nesse caminho, por isso que a porta estreita é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus.
já é difícil, porque a gente não está vendo. Amar o próximo é mais difícil ainda. E amar a si também é. Porque é preciso de um trabalho muito árduo para a gente fazer em relação a nós mesmos. Que é a dificuldade que nós temos nisso. É trabalhar as nossas imperfeições. E ele coloca assim, outra passagem, quando ele diz como a gente, essa passagem nos transmite. Ele faz, o reino dos céus é um estado de felicidade plena. O ingresso só é obtido através da simplicidade e a humildade. Então, mais uma vez, Jesus nos traz uma palavra simples, mas que nós temos uma dificuldade imensa, que é a humildade. Está lá no Evangelho também, falando sobre a humildade, que ele diz que é uma virtude esquecida entre nós. Nós esquecemos, mas está dentro do nosso ser, porque Jesus diz: vós sois luzes, vós sois deuses. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Só falta ver esse trabalho, essa limpeza, essa varredura na nossa alma para banir todos esses sentimentos mesquinhos que a gente ainda tem em nós. Então, é necessário cultivarmos, como ele coloca aqui, cultivarmos os nossos pensamentos, fazermos essa autoanálise. O que é, qual é o meu maior defeito? É o orgulho? É a vaidade? É a prepotência? Mas falar para si mesmo. O que é que eu posso fazer? Onde eu posso mudar? Porque a terra está lá, no mundo de expiações, passando para a regeneração, e a humildade e a simplicidade temos que andar juntos. Andam juntos. E trago para vocês uma mensagem desse fim de ano. É necessário fazer esse trabalho. Fazer as metas, a gente não faz metas, então que em 2024 façamos a maior meta que Jesus nos trouxe como proposta divina, sermos puros de coração, porque chegaremos a ver o nosso amado Deus e tornamos espíritos perfeitos. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Gratidão, Ana, gratidão. E essa época é exatamente isso, né? A gente fica um pouquinho mais mexido, né? Quando chega o Natal, Ano Novo. Então a gente começa a rever muita coisa que a gente fez. E agora coloca mais uma pergunta: o que a gente não fez, o que a gente pode fazer, e que possamos realmente trabalhar isso na gente, que possamos rever nossas atitudes, orar e vigiar, já dizia o mestre, né? Orar e vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, Ana, gratidão imensa por você estar aqui conosco hoje. A gente fica muito, muito feliz. Feliz. Fiquei também em falar desse coração puro. Estamos tentando, estamos no caminho. E vamos conseguir, se Deus quiser. Se Deus quiser, isso é verdade. Então, pessoal, como a gente costuma fazer, né, aqui quando a gente está finalizando a nossa palestra, a gente fala das nossas atividades, né? A gente está com as nossas atividades de estudo, dando um tempinho, né? Aquele recesso de final de ano. Então, essa semana a gente já está finalizando os estudos. As palestras presenciais vão acontecer até o dia 17, a gente tem palestra, mas não fiquem aperreados.
Tem muita coisa aqui no YouTube do Consolador que você pode ir assistindo, revendo. E em janeiro a gente está de volta com as nossas atividades, os nossos estudos. Então, é só um recessozinho para a gente passar esse período de festas, fazer essa nossa revisão, né, Ana? E aí em janeiro a gente volta firmes e fortes para o nosso estudo e a gente traz aqui de novo para vocês os dias e os horários, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece final para agradecer esse momento de tanto aprendizado, né? Mestre Jesus, gratidão, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos guia e que nos ilumina. Que possamos, Senhor, um pouquinho mais de teu ensinamento colocar em prática. E que tenhamos dias de paz, de amor e de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, um abraço muito grande em vocês e até a próxima. Tchau.